Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, psicólogo e professor de psicologia. Estou aqui hoje para falar sobre algo que é muito comum e recorrente, que é o trauma. Quando falamos um trauma psicológico, um trauma emocional, estamos falando de uma experiência que foi vivida e que é profundamente dolorosa, de forma bem rápida e sucinta, assim como no trauma somático, trauma físico, quando se tem uma pancada, quando se tem um mau jeito, fica ali uma marca no corpo, um vermelhidão que vai revelando essa pancada. E então, de forma muito parecida, o trauma é essa marca, é literalmente essa pancada que ocorre emocionalmente, que fica no psicológico, na nossa subjetividade. E falar em trauma é fazer uma pergunta fundamental: o que ocorreu que acaba colocando o sujeito presa no passado? O trauma é literalmente a reatualização de uma experiência do passado que permanece vindo constantemente. O sujeito traumatizado, ou seja, tem ali uma experiência do passado que está no presente constantemente. E o que faz com que experiências horrendas, dolorosas, sofridas continuem no presente, continuem sendo carregadas pelo sujeito. O que acontece é que a recordação, a lembrança da dor ou daquilo que foi vivido, daquela situação, ela é muitas vezes pior do que a própria situação, do que a própria vivência em si. E por quê? Porque, por um lado, ela permanece sendo vivida constantemente. É como se eu ficasse num flashback ininterrupto. Ou seja, foi insuportável viver aquilo, mas é insuportavelmente maior ainda permanecer naquilo e como me senti diante daquele evento. E um dos maiores problemas ou angústias colocadas pelos pacientes que viveram uma experiência traumática é literalmente o sentimento de culpa ou de vergonha do que viveu, do que fez ou deixou de fazer, como ter infligido uma dor a outro ou então até mesmo pensar que um outro que seria incapaz de cometer determinado comportamento é quem literalmente o faz. De outro modo, alguma situação como um acidente, uma tragédia, que está mais relacionado mesmo a uma experiência, muitas vezes, quase de aniquilação da existência, de interrupção do seu percurso de vida, vir com grande medo e com grande pavor. O sentimento de vivenciar aquilo torna como a possibilidade de estar diante mesmo da sua própria limitação. E nesse movimento é comum, diante do trauma, diante de uma dor que é profundamente insuportável, ter a perda do eu, não mais se perceber, se reconhecer. Conseguir lidar com a dor do trauma é algo muito difícil. E aí isso vai se tornando cada vez maior e vai ficando apagado quem é o meu eu, porque o que se faz existir ali é apenas a minha dor, é apenas o sofrimento. E aí aquela marca, ela não é mais parte de mim, mas se reduz e se constitui apenas como o meu ser, na minha totalidade. Eu sou aquilo. E é por esse motivo que o trauma se torna algo que deve ser trabalhado com muito cuidado, porque estamos mexendo ali quase como que num campo minado. A depender dos passos que são dados, a lembrança vem com uma força, a memória, a experiência e sabor daquilo pode vir de modo quase como a inundar o processo terapêutico. E o que nós mais percebemos é que sujeitos que vivenciaram uma experiência traumática
tem uma profunda dificuldade de conseguir se conectar com as coisas à sua volta. Mas por quê? O que ocorre é uma tendência de colocar, enxergar, visualizar o seu trauma no seu entorno. Se tem uma dificuldade de decifrar o que acontece, o que ocorre de fato numa realidade, numa situação, e se enxerga e se vê ali literalmente aquilo que está no passado. Essa conexão ou perda da conexão consigo e com o lugar no qual se está é algo muito comum e recorrente em sujeitos, pacientes traumatizados. Então, desse modo, o trauma vai se convertendo numa prisão. É um fragmento de um tempo e momento de vida que sequestra, aprisiona e prende o sujeito naquele instante do qual amarra ele a essa experiência no seu percurso, na sua história de vida. Desse modo, esse fragmento, ele é um estilhaço que dilacera o sujeito e interrompe a continuidade para suas relações, para suas experiências de realização da sua própria existência. E por fim, é necessário lembrar que somos corpo-consciência. A separação mente-corpo, ela deve ser puramente didática, pedagógica para melhor compreensão. Mas o trauma, ele é vivido por inteiro. A lembrança, a memória, a imagem que acomete num sujeito vem também como uma experiência corporal. Logo, o temor, a dor, a angústia daquilo que se passou permanece tanto como imagem como sensação. E é nesse sentido que o processo psicoterapêutico trabalha da reconexão de um corpo-consciência que se perdeu, de modo que o sujeito possa localizar a si mesmo, enfrentar o que ocorrera e então poder permanecer no seu percurso de vida. E para entender melhor sobre isso, analise, avalie e busque psicoterapia. A terapia não é apenas um lugar para trabalhar o sofrimento, as dores que foram vividas, mas também para impedir que você cause traumas, sofrimentos em outros.